Oi, gente, aqui Felipe Ramé, pro Ramé Cozinha, para fazer o último episódio da nossa primeira temporada do Ramé Cozinha aqui na Rede Minas. Eu já tô com saudade do tanto de prato gostoso que nós fizemos nessa temporada. Quem aí não lembra do pato com mal talhado, aquela massa mal cortada, do fígado com jiló, esse prato tão importante para a cultura de Belo Horizonte, um prato típico do Mercado Central, que entrou chutando a porta de tanto sabor. Nós tivemos também um frango assado com macarronada, prato do dia a dia que a gente adora fazer. Enfim, um tantão de receita. Tô lembrando também de um frango cozido, uma galinha caipira com palmito lá da minha terra, que tava, ó, delicioso. Lembramos do seu Zezinho, demos dica, contamos o caso. Ou seja, uma temporada que vai deixar saudade. Eu ouvi dizer que nós vamos ter segunda temporada aí. E aí, ó, lógico, mais um monte de receita de norte a sul de Minas Gerais, leste a oeste, falando das nossas belezas, do modo de fazer mineiro, das tradições da roça e também da cozinha contemporânea mineira que tá aí ganhando o mundo. Eu hoje trouxe uma receita deliciosa para fechar com chave de ouro essa primeira temporada, que é um lombo assado, porquinho que nós amamos em Minas Gerais. Fizemos vários pratos essa temporada e vamos fechar com um clássico lombo assado com abacaxi grelhado e flambado na cachaça e uma farofinha de castanhas brasileiras. Ó, antes de falar um pouco mais sobre o preparo desse prato, eu acho importante a gente lembrar que o lombo de porco é desses pratos que a gente faz por Minas Gerais inteiro, de diversas maneiras. Nós podemos pegar um lombo de porco, fazer uns bifinhos, temperar e grelhar na frigideira. Podemos abrir o lombo de porco, rechear com cenoura, cebola, bacon, linguiça, amarrar, fica delicioso. Podemos fazer na churrasqueira, que é maravilhoso. E essa é uma versão de fazer, de preparar um lombo assado e deixar ele suculento por dentro, douradinho por fora. Eu vou usar para essa receita hoje um lombo aqui fresquinho, produzido lá em Urucânia, na zona da Mata Mineira. Ele tá aqui, ó, bem fresquinho, sem tempero ainda. E tem mais ou menos 1,5 kg, 1,6 kg. E nós daqui a pouco vamos temperar ele. O legal do lombo que é esse prato de família que a gente faz no final de semana. Serve com macarronada, com arroz com feijão, com um anguzinho fica delicioso. Dá para fazer também um cozido de lombo de porco, muito versátil. Nós vamos aqui repassar os ingredientes para vocês acompanharem aí. Bom, além do lombo de porco que vocês viram aqui, nós temos um abacaxi maduro. E aí, para escolher o abacaxi, ó, é importante a gente apertar um pouquinho embaixo dele, apertar em cima e ver se ele tá levemente macio. Eu gosto também de cheirar que o abacaxi, à medida que vai adocicando, dando esse cheiro mais adocicado, é porque ele tá mais maduro. Tem aqui os vegetais, para a gente fazer uma cama de vegetais para colocar o lombo dourado antes de levar para o forno. Tem cenourinha, salsão e cebola. O tempero do lombo de porco, que é sal, pimenta do reino, sálvia, alho e limão capeta. Um pouquinho de óleo que a gente sempre coloca no tempero. E aqui, ó, os ingredientes para a gente preparar uma farofinha de castanhas brasileiras. Castanha de baru, castanha de caju e farinha de milho flocada. E essa farofa tem um segredinho. Nós vamos passar ela na frigideira que nós grelhamos o lombo para pegar aquele fundinho da panela e deixar ela, ó, deliciosa. Todos os ingredientes repassados, eu queria comentar com vocês como é que é o preparo desse lombo. Nós vamos primeiro pegar o lombo de porco, vamos jogar nele sal, pimenta do reino, um pouquinho de óleo, sálvia, alho amassado e um pouquinho do limão espremido. Lombo temperado, nós vamos selar ele numa frigideira de ferro. E aí é muito importante que seja uma frigideira grossa para ele não perder temperatura e dar aquele dourado bonito na superfície. Gosto sempre de dourar na banha ou na manteiga. Ele vai estar todo selado por fora, dourado, bonitão. E aí é o momento da gente dispor esse lombo em cima de uma cama de vegetais, cebola, cenoura e talinho de salsão. Vamos colocar aí que é para assar o nosso lombo no forno
mais ou menos 1h30 a uns 170, 180 graus. Coberto com papel alumínio, que é importante para segurar o suco dentro do lombo de porco. Enquanto o nosso lombo está lá assando, nós vamos pegar essa frigideira que a gente grelhou o lombo e vamos jogar nela um pouquinho mais de manteiga, um pouquinho de banha e vamos dourar essa castanha na manteiga com banha e depois entrar com a farinha de milho, envolver isso bem e finalizar com cibulete picadinho. Farofa pronta, lombo terminando de assar, é hora da gente descascar o nosso abacaxi. E aí tem uma técnica especial para descascar que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vamos grelhar ele na manteiga, numa frigideira antiaderente bem quente. Quando ele estiver dourado dos dois lados, nós vamos entrar com cachaça e vamos flambar esse abacaxi. Vocês vão ver que cena linda, abacaxi flambado. É hora da gente ir montar o nosso prato. A gente começa a preparar sempre o que demora mais tempo. No caso, nessa receita que nós temos abacaxi grelhado e farofa, tem o lombo que precisa temperar e depois assar. Então vamos começar aqui com o lombo, ó. Chuvinha de sal fino. Essa é uma peça, como eu disse, de mais ou menos 1,6 kg. Vou jogar aqui que eu tenho aqui um pouquinho de óleo, ó. Pode ser banha, pode ser óleo de milho. Pimenta do reino nunca é demais. Folhinha dessa erva aqui, ó, que é maravilhosa, que chama sálvia, que é uma ervinha ótima, combina muito bem com a carne de porco. Se vocês não tiverem aí, vocês podem usar alecrim, tomilho, louro, o que tiver. Vou colocar aqui sálvia. E aí, ó, tem aqui também um pouquinho de alho que nós vamos amassar. Vou tirar aqui uns 5, 6 dentes de alho. Vou só dar um tapa aqui na tábua, ó, nesses alhos, ó. Amassa uma vez. Isso, inclusive, é uma dica, uma técnica. Quando vocês quiserem descascar alho fácil aí, ó, só esmagar ele, que a pele sai facinho, ó. A gente corta a partezinha de trás e aí, ó, amassa o alho. Aí eu venho e só puxo, que a pele sai facinho inteirinha. Ó, nosso alho foi descascado já. Para esse tipo de coisa, eu não preciso descascar. Só amassar mesmo e jogar. E aí eu gosto de amassar bem para soltar bastante o perfume, ó. Vamos jogar o alho aqui. Ó, vou esfregar esse alho aqui. Ó, a gente esfrega esse alho, esfrega a sálvia. Ó, esfreguei de um lado, repito do outro, ó. Salzinho fino. Na lateralzinha aqui também, ó. Pra gente não esquecer, pimenta do reino. Um cadinho mais do óleo. E aí vamos fazer a mesma coisa, esfregar esse alho, ó, com a sálvia no nosso lombo de porco. E o que nós vamos fazer? Depois que a gente esfregou dos dois lados, tá bem temperado. Ó, isso é quase que uma cura, um tempero seco. Tá lindo. Perfume de sálvia, perfume de alho, pimenta do reino. Quem tiver tempo, deixa na geladeira, dormindo de um dia para o outro. Se não for possível, pelo menos 1 horinha, 2 horinhas. Minha frigideira já está aqui bem quente. Vou derramar, vou deitar um tanto de banha de porco e uma colherada de manteiga, ó. Lembrando que o lombo de porco é uma carne mais magra. Então a gente pode caprichar na gordura e é importante acertar o ponto dela, para não deixar ela ressecar demais. Outra dica é raspar o tempero que a gente colocou. Nós não vamos desperdiçar ele, mas a gente raspa para grelhar, para não queimar na hora que a gente tostar ele, ó. Esse barulhinho é a confirmação de que a panela está na temperatura certa, ó. O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Esse processo a gente chama de selar a carne, que é você colorir toda a superfície do lombo, deixar ele com dourado bonito. Isso vai dar cor, vai deixar o nosso lombo mais bonito, mais saboroso e, principalmente, manter dentro da carne todo o suco que ela tem. Então a gente sela a superfície,
Então, tô com o meu lombo aqui, que eu vou dourar. Bem bonito. Vocês podem ver de pertinho. Olha que coisa mais linda. Já tá com uma cor maravilhosa. Nós vamos agora de todos os lados. Ó, terminando de grelhar essa peça linda de lombo de porco. E aí, aquela história que eu falei, ó. Ele tá dourado por fora, mas tá completamente cru por dentro. Nós vamos usar aqui, ó, aquele temperinho que a gente tirou. Vamos jogar aqui, ó, para aproveitar, soltar sabor nesse fundinho de panela e dar só uma tostadinha de leve. Enquanto esse alho, olha que cheiro maravilhoso, sálvia, alho, estão aqui chegando no fundo da panela. Eu vou cortar os vegetais para fazer uma cama de vegetais para colocar esse lombo por cima. Então aqui, ó, de maneira bem rústica, nós vamos aqui sobre a tábua, ó, cortar uma cebola. Vou tirar a casca dela aqui bem rapidinho. E aí, ó, corta aqui grosseiro mesmo, ó. Tá aqui, meu lixinho aqui. Cenourinha, a mesma coisa. Ó. E o aipo, a mesma coisa. Ó. Vou voltar pra cá pra gente fazer nossa caminha. Botar numa assadeira, num tabuleiro. Vamos forrar aqui no fundo com essa mistura de cebola, salsão e cenoura. E vamos colocar sobre esses vegetais a nossa peça de lombo de porco, ó. Olha que linda que ela tá. Ó, tô pegando aqui, ó, o alho, a sálvia, o tempero do nosso lombo de porco. Dei uma tostadinha na frigideira, ele vai servir para duas coisas. Para ir ao longo do assado, soltando esse gostinho de sálvia, de alho, sobre o nosso lombo e também para deixar um gostinho na panela para a gente puxar a nossa farofa. Eu vou chamar a Roberta aqui para ela me ajudar a levar esse lombo pro forno. Roberta, faz favor, Roberta. Vem cá, Roberta. Ah, Robs aí, o povo tá sentindo saudade dela já, gente. Já fez uma participação tão maravilhosa outro dia. Deu uma dica. Ô, Robs, nós vamos botar esse lombo a quantos graus lá, Robs? 180 graus, chefe. 180 graus. Até ele ficar... Como é que você sabe que ele tá no ponto, Roberto? Você tem um termômetro na sua cozinha, que ela é moderna. Você põe um termômetro lá, ele apita, fala que tá pronta. E o povo de casa, como é que vai saber que tá pronto? O povo de casa vai pegar na peça e vai sentir se ela tá mais dura, se ela tá um pouquinho mais mole. Exato. E aí, quem tá começando em casa, o que eu sugiro? Tô em dúvida ainda? Corta um pedacinho, olha o ponto dela, tá cruazinha ainda no meio, cola de novo um pedacinho ali, volta, deixa mais 5 minutos, 10 minutos até saber o ponto. Depois aprendeu, só de olhar já sabe o ponto, né, Roberto? Qual ponto que você quer, chefe? Eu quero um lombo de porco ao ponto, e esse é ótimo que a Roberta falou, porque antigamente a gente não podia comer carne de porco mal passada, que a mãe da gente brigava com a gente. Menino do céu, você vai ter que trem na cabeça, era uma confusão, né, Roberto? Exatamente. Hoje em dia existe um controle sanitário tão grande nas granjas de suíno que a gente pode até comer a carne de porco mal passada. Ó, antes da Roberta levar para o forno, nós vamos mostrar... Tem uma dica do papel alumínio também, hein? Como é que é esse negócio, Roberto? Lado brilhoso. Tem jeito certo de usar papel alumínio? Só Jeito faltava certo. essa. Exatamente. Então vamos lá. Lado brilhoso sempre pra dentro, Pra dentro é o quê? Em contato com o produto. em contato com o produto, exatamente. Pra jogar o calor todo pra dentro. Que é o que a gente quer. Isso. Vem na bordinha aqui, ó. Prende ele, cuidado pra gente não furar o papel alumínio. Ó, tá parecendo aquelas travessas que as tias chegam no Natal na casa da gente, no interior. Vem uma com salpicão, outra com lombo assado, outra com a farofa, outra com arroz, né? Arroz com passas. Aquele ovos nevados, aquele negócio tudo, né, Roberto? Exato. Então, ó, vamos parar de conversar fiado. A Roberta vai levar isso lá. Já vou. Daqui a pouco a gente vem. Eu vou fazer a farofa agora com vocês. Depois desse encontro delicioso com a Roberta aqui, eu vou, ó, preparar nossa farofa de castanhas brasileiras na borra do lombo, que nós assamos aqui com banha, manteiga. Eu tenho aqui castanha de caju e castanha de baru, que é um dos frutos do cerrado, esse bioma tão importante para o Brasil e Minas Gerais. O bioma que a gente tem as árvores com raízes muito profundas, que ajudam a alimentar e nutrir os lençóis freáticos que vão
desembocar nos outros biomas, então tem um papel importantíssimo. E aí nós temos a riqueza do cerrado, os frutos do cerrado. Como a castanha de baru, nós temos o araticum, nós temos o taperebá, que é conhecido como cajá também, nós temos o murici, o buriti, enfim, uma infinidade de frutos que a gente usa na gastronomia mineira. E aquela história, mudou o bioma, mudou o que tem de ingrediente em cada local, muda o jeito de entender a vida, muda os costumes, o jeito de falar, muda tudo. Essa é a beleza da diversidade de Minas Gerais, de norte a sul, de leste a oeste de Minas. Ó, papo tá bom, mas eu vou aqui acender minha frigideira e nós vamos, ó, jogar um pouquinho mais de banha de porco, que nunca é demais, para deixar a nossa farofa bem molhadinha, ó. Vocês já perceberam que o meu segredo na cozinha é a quantidade de banha e manteiga que eu uso aqui, né? Vocês devem ficar horrorizados aí, mas, ó, tem jeito não. Onde tem o sabor, ele tá na gordura. Carne mais gordurosa, ela é mais saborosa. Lógico que nós temos que compensar, fazer nossos exercícios, dar uma volta, comer bastante vegetal, bastante fruta. Mas a gordurinha, de vez em quando, ela é muito bem-vinda, ó. Então, ó, joguei aqui banha e manteiga. E aí, ó, vou despejar aqui esse cheirinho de castanha de caju, a nossa castanha de baru. A gente dá uma torradinha nessa castanha. Vou acertar um pouquinho do sal. E aí, ó, é hora da gente despejar a nossa farinha de milho. Vou misturar aqui bem, ó. E aí é aquela história. Agora, a farinha de milho absorve o fundinho da panela, o gostinho de alho, de sálvia, da carne e da banha e da manteiga. A gente tosta um pouquinho, coisa de 2 minutinhos. Farofinha crocante, bem untada. Eu vou provar para garantir que ela... Rapaz, dá para sentir tudo. A sálvia, o alho, o baru, o caju, a farofa de milho, a banha. Perfeita para acompanhar esse lombo. E aí você deve estar perguntando, mas eu vou comer lombo que é mais sequinho, com farofa? O que vai dar a liga nesse negócio? É o abacaxi que nós vamos preparar aqui agora. E uma dica que eu vou dar que é fazer um molho com o fundo do assado, que é um molho que chama ju, que é o suco do assado do lombo de porco. Então aqui, ó, nossa frigideira já está quente. Nós vamos agora, ó, cortar o abacaxi. E aí, o que eu faço? Pego esse abacaxi, corto a parte de baixo dele, vou usar uma faca de serra, que fica um cadinho mais fácil. A gente corta a coroa, ó. E aí nosso abacaxi tá apoiado aqui. O que a gente vai fazer, ó, é correr a faca até o final, ó. E aí a gente vai girando o abacaxi e tirando toda a pele dele, ó, com essa faca de serra. Se não tiver faca de serra, pode fazer com a faca comum, que funciona também, uma faquinha afiada. Então, ó, descasco de um lado, do outro. Quem não gosta do olhinho do abacaxi pode tirar um por um com calma. Eu não tenho tanto problema com isso, então vou deixar ele mais rústico. E vamos só cortar e grelhar aqui agora, ó. Eu acho que o lombo da Roberta já deve estar quase pronto ali. Vou correr com esse abacaxi aqui, pra gente não perder o ponto do lombo. Servir ele bem úmido, né? Então, deixa eu colocar as cascas aqui. E aí, ó, a gente corta o abacaxi ao meio, deita na tábua e vamos cortar aqui, ó, ao meio de novo e depois ao meio de novo, ó. Opa. Então eu faço como se fosse, ó, uma fatia de comprido, como fala o outro. Ó, fora a fora, de novo aqui, de novo aqui, de novo aqui. Frigideira quente, separei uma marvada aqui da roça, ó, cachaçinha de roça, que eu trouxe lá da região de Muriaé, Zona da Mata, e nós vamos agora grelhar esse abacaxi na manteiga e flambado na cachaça, ó. Manteiguinha. O que nós vamos fazer? Vou tirar um pedacinho aqui do abacaxi, do miolo, e vou colocar aqui, ó.
Coloquei mais um. Falta um outro. E esse último eu vou comendo por aqui, ó. A gente mantém o fogo alto. Eu vou aqui dourando esse abacaxi. Quando ele estiver bem douradinho, eu chamo vocês pra gente flambar ele junto. Vou limpar minha área até daqui a pouco. Ó, terminei de virar os abacaxi aqui. Roberta já me falou que tá trazendo o lombo do forno. Nós vamos aqui flambar esse abacaxi, deixar ele prontinho, junto com a farofa prontinha, só para finalizar o lombo e montar o nosso prato. Então, ó, na hora de flambar, muito cuidado. O que a gente faz? Tira a panela do fogo, joga um pouco de cachaça, tira a garrafa para longe e volta pro fogo. Se jogar lá dentro, é perigoso. Então, ó, puxei, trouxe um pouquinho para cá, vou lá no fogo, ó, faz a brincadeira. Bonito demais, né? Ó. Aqui tá tudo pronto e a Roberta com o pé na minha janta, gente. A mulher não chega. Eu dei o lombo pra ela assar, já faz... Roberta do céu. Pode pôr aqui, meu bem. Calma que eu tenho que Tá acertar quente. no ponto, senão... Você achou que tá bonito? Nós vamos passar vergonha com o povo ali ou vai dar certo isso aqui? Olha que bonito, ó. Tá lindo. Subindo uma fumacinha, ó. Tô aqui, ó, raspando a sálvia com alho, que ficaram em cima do lombo esse tempo todo, assando. O que eu vou fazer, ó? É importante, depois que a gente termina um assado desse, a gente deixar a peça de carne descansando um pouquinho antes de cortar. E enquanto a peça de carne descansa, nós vamos fazer o molho. O que é o molho? Ó, se vocês observarem aqui, ó, no fundo da assadeira, tem os vegetais todos que deram uma queimadinha. Deu uma queimadinha aqui também, ó, na lateral, que é um pouco do suco da carne que vai soltando e caramelizando. Isso aqui tem um sabor, assim, espetacular. O que nós vamos fazer é... Tô levando na beirada aqui da trempe do fogão, vou jogar um pouquinho de água morna, ó. E aí nós vamos... Essa é uma técnica que chama deglaçar, que é raspar o fundo da assadeira, ó, com um pouquinho de água morna. Tô aqui na boca do fogão aceso, ó, que ajuda a soltar mais. Vou aqui raspando cada cantinho, para não dar trabalho pra gente na hora de lavar a louça e para não jogar sabor no lixo, né? Ó, o sabor tá todo aqui. É um suco do assado. Eu vou acionar a Roberta de novo para me ajudar. O que ela vai fazer? Ela vai coar esse suco aqui. Vai coar esse suco aqui do meu ladinho. Robs, me ajuda aqui, por favor, ó. Ela vai coar numa peneira, espremer esse legume assim, para soltar todo esse suco e vai trazendo uma jarrinha para mim, pra gente despejar isso em cima da carne na hora de montar o prato. Vou pôr aqui do lado, Robs. Cuidado, tá quente. Enquanto a Robs está fazendo isso, eu já vou começar a montagem do prato, ó. Abacaxi aqui, farofinha no jeito e o lombo de porco, eu tô curioso para ver o ponto dele, ó. Vamos ver aqui. Ó. Vou cortar uma fatiazinha pra gente ver. Olha, espia esse ponto, olha. Molhadinho por dentro. Ó. Cortei mais um pedacinho, ó. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Dourado por fora. Já peguei uma lasquinha aqui, tá saborosíssimo. Super úmido e suculento, ó. A gente aperta assim, ó. Olha o suco ali, ó. Ó. Assim é um lombo gostoso, né? Carne mais magra precisa estar úmida por dentro pra gente servir e se deliciar, ó. O que eu vou fazer aqui agora? Montar o nosso prato. Roberta tá terminando de fazer o nosso molhinho do fundo da assadeira. Nós vamos colocar aqui, ó, uma colherada da nossa farofa de castanha de baru com castanha de caju e farinha de milho. Vou botar aqui. Aquela história que a gente sempre fala, né? Tô montando um prato que é pra você
receber alguém, fazer um prato bonito para quem você gosta. Se quiser servir direto da panela, é delicioso. Assadeira bonita para compartilhar no meio da mesa com a família, do jeito que vocês quiserem. Mas a gente sempre faz um pratinho para deixar bem bonito também, ó. Vou colocar aqui ao lado uma fatia do abacaxi. Vou colocar 2, porque esse abacaxi tá lindo demais. Gosto de rodar ele aqui, ó. Nesse fundinho da frigideira. E nós vamos colocar ao lado uma fatia de lombo de porco. Eu tenho aqui uma folhinha de louro que eu quero usar para decorar. Ó. E agora o molhinho da Roberta, ó. Obrigado, Robs. Ó, isso aqui é o suco do assado. Então nós vamos despejar, ó. Olha que coisa mais linda. O caldinho do fundo da assadeira. Ó, vou colocar uma última brincadeirinha, que são umas castanhazinhas de baru, que a gente ama, em cima da farofa, para finalizar. Roberto, o que você achou? Bonito? Tá lindo, chefe. Hã? Tá. Você, como caprichou no molho, o prato é seu hoje. Prova lá e conta pro povo o que você achou aí, ó. Seu garfo, sua faca. Vai lá. Vamos ver se nós temperamos esse trem direito, se tá úmido, suculento. Como é que é a cara que eu faço e olho pro povo lá? Ó, eu vou comer um pedacinho aqui também, que eu não resisti, não, ó. Então deixa eu provar daqui. Eu vou ficar daqui provando. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa temporada. Eu ouvi dizer que nós vamos ter uma temporada a mais. Adorei estar aqui com vocês. Até a temporada 2 do Ramé Cozinha. Vou estar eu e Roberta nessa cozinha para fazer mais um tanto de prato maravilhoso para vocês. Não é não, Robs? Obrigado, gente. Então, ó, até a próxima. Tchau, tchau.